concede liberdade, mas não lhe garante a propriedade, você está num meio Estado de Direito. Locke avança, portanto, com relação a Hobbes. Ele não só se preocupou com a liberdade, mas se preocupou também com a propriedade. Mais do que isso, ele, na sua concepção, o poder monárquico, que era o poder absoluto, deve ser limitado e tem que prestar contas ao povo. Ao contrário de Hobbes, que é o teórico do absolutismo, ele é o teórico do absolutismo constitucional, limitado, aquele que limita o poder absoluto do Estado e do monarca, portanto. Professor Montesquieu também está no elenco desses pensadores, desses teóricos a respeito do Estado. Qual foi a contribuição dele? A grande contribuição é que ele, segundo defende o Raymond Aron, ele não é só um filósofo político, ele é também um sociólogo. Ele fez sociologia política na sua obra fundamental, em que ele defende o espírito das leis, em que ele mostra a evolução do Estado, as diferenças do Estado, as influências que o Estado sofre, das raças, da cultura, do clima, da geografia, etc. E mais do que isso, ele é conhecido pelo princípio que ele estipulou da divisão de poderes do Estado. Locke já tinha falado em 3 poderes, o legislativo, o executivo e o poder federativo. Montesquieu vai mais além e cria um 3º poder, o chamado, o que nós chamamos hoje o judiciário, executivo, legislativo e judiciário. Por que isso é importante? Porque isso evita o Estado absoluto. Quando você divide os poderes, você tem poderes que devem se equilibrar. E essa é a grande contribuição de Montesquieu. Existe Estado sem coerção? Não existe. Existe Estado sob coerção. Um Estado que está sendo dominado por outro, que está em estágio de guerra, que tem o seu território mutilado, etc., é um Estado submetido à coerção. Por que não existe Estado sem coerção? Porque a característica do poder do Estado é a coerção legítima. O que se chama coerção legítima? É aquele poder que se concede ao Estado de reduzir os seus súditos à obediência, mesmo que seja necessário o uso da força. Essa é a característica do Estado. O Estado não admite concorrência, não admite nenhum poder concorrente do seu poder coercitivo. Quando nós vemos um Estado sublevado por qualquer forma de subversão, de terrorismo, etc., esse Estado tem necessariamente que combatê-lo exatamente porque está colocando em risco o seu poder coercitivo, sem o qual ele não consegue se estabelecer, tornar o domínio das leis inquestionável e reduzir os recalcitrantes, mesmo com o uso da força se necessário, né? Da força física, inclusive, se necessário. O Estado é dono deste poder, por isso ele é a instituição política mais importante. Há outras formas de poder, o poder econômico, o poder cultural, né? O poder artístico, o poder ideológico, mas sobre todos eles sobreleva o poder de Estado, porque é o único que tem o monopólio da coerção legal, esse poder de reduzir a obediência com o uso da força, se necessário. Professor, e de que elementos o Estado está instrumentalizado para exercer essa coerção? O instrumento do Estado que personaliza o Estado, que representa o Estado, que exerce as funções do Estado, é exatamente o governo. Qual é a diferença entre Estado e governo? O governo é titular do poder do Estado. Só que o Estado é permanente e o governo é transitório. Nas democracias, sobretudo, os governos passam e o Estado fica. Essa é a diferença fundamental. Mas também não pode haver Estado sem governo. Por quê? Porque é ele quem representa o Estado. E esse poder, né, tanto pode, num sentido lato, ser representado pelos diferentes poderes do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, como pode ser representado apenas pelo executivo. Essa é a interpretação restrita. Por que razão? Porque é ele quem dá face ao Estado.
dá visibilidade ao Estado. E quem usa os poderes do Estado. Portanto, o que é o governo? O governo é o titular do poder do Estado. Professor, como estabelecer um equilíbrio entre essas funções que o Estado exerce? Legislativo, executivo? Exatamente pelo princípio da divisão de poderes. Essa é uma divisão, não é uma divisão espacial, é uma divisão funcional. O executivo administra, executa, o legislativo legisla e o judiciário arbitra os conflitos entre os demais poderes, entre o executivo e o legislativo, entre a sociedade e o executivo, entre os poderes públicos e entre os particulares. Então veja que há um equilíbrio de funções, por isso se diz que é a distribuição funcional. Mas há também nos regimes federativos uma distribuição espacial. Você tem nos regimes federativos um presidente da República, um legislativo federal, um judiciário federal. E você tem nos estados um governador do estado, que é o executivo estadual, um legislativo estadual e um judiciário estadual. Então o poder é algo tão importante, o poder do Estado, que se divide funcionalmente e espacialmente. Essas duas divisões é que mostram a complexidade dessa instituição que nós chamamos Estado. A gente pode dizer que quanto mais equilíbrio, melhor a democracia? Sem dúvida, sem dúvida. Há uma relação estreita entre o equilíbrio do Estado e a democracia. Entre o equilíbrio dos poderes do Estado e a democracia. Quanto mais equilibrados eles forem, quanto mais eles se controlarem entre si, mais aprimorada será a democracia. Esse é o princípio básico de Montesquieu. Benjamin Constant dava tanta importância, que é um teórico também do Estado moderno, do Estado contemporâneo, depois da Revolução Francesa, que ele dizia, o problema do Estado é o poder. Por que razão? Porque esse poder pode ser democrática ou autocraticamente exercido. Então, esse equilíbrio é exatamente